Olha, durante muito tempo, lá no meu próprio início de carreira, eu via as vendas como um verdadeiro bicho de sete cabeças. Eu achava sinceramente que o jogo inteiro se resumia a ter o melhor argumento, a falar mais alto que os outros e a convencer as pessoas pela pura insistência. Mas, ao dissecar as estratégias dos maiores nomes do mercado e, claro, apanhar muito na prática, eu percebi uma coisa fundamental. A verdadeira maestria em vendas é uma jornada de transformação profunda. Não é sobre enganar ninguém, é sobre servir. Então, vamos desconstruir todo esse processo de vendas consultivas e entender como uma simples mudança de mentalidade pode transformar completamente os nossos resultados. Para começar de verdade, a gente precisa derrubar a maior mentira que existe no mundo dos negócios. A maior armadilha na qual eu mesmo já caí de cabeça é aquela crença ingênua de que um bom produto se vende sozinho. No passado, eu focava tanto, mas tanto na qualidade do que eu estava oferecendo, que eu simplesmente negligenciava o processo de como oferecer. É o que a gente pode chamar de cegueira por desatenção. Nós acabamos transferindo a nossa própria responsabilidade de vender para o produto em si. Mas a verdade nua e crua é que, se as pessoas não sabem que um produto existe ou não entendem como ele resolve a vida delas, a qualidade dele não importa em absolutamente nada. O produto mais incrível do mundo, sem um motor de vendas por trás, está literalmente fadado ao fracasso. E por que a gente evita tanto falar de vendas? Isso nos leva a um bloqueio cultural fortíssimo. A raiz desse problema é um estigma histórico. Se a gente voltar lá na nossa ancestralidade humana, energia era um recurso escasso e precisava ser preservada a todo custo. Quando alguém se aproxima tentando empurrar alguma coisa, o nosso cérebro primitivo entra em alerta máximo. Lá vem um caçador querendo sugar a minha energia e o meu dinheiro. É a figura daquele vendedor estereotipado, chato, inconveniente, que fala sem parar. No entanto, a grande ironia de tudo isso é nós amamos comprar. A gente adora a sensação de adquirir algo novo. O que nós detestamos do fundo da alma é a sensação de estarmos sendo manipulados. O nosso grande desafio é exatamente cruzar essa ponte. Então, o ponto crucial aqui é, se o instinto natural de qualquer cliente é fugir, o que nós precisamos desenvolver internamente para ter sucesso? Na minha própria jornada, eu descobri que vendas não tem absolutamente nada a ver com ter um dom mágico ou nascer falante. É uma disciplina puramente emocional, baseada em 3 pilares essenciais. Primeiro, a ambição. E não estou falando de ganância, mas sim de uma fome, um apetite real por realização e crescimento profissional. Segundo, a técnica. Vender é um processo, é um método, pode ser treinado e aperfeiçoado por qualquer pessoa, até pelas mais tímidas. E terceiro, a resiliência. Vendas é uma profissão feita de rejeições. Exige um controle emocional absurdo, quase como de um atleta de alta performance, para tomar uma sequência enorme de nãos, não levar isso para o lado pessoal de jeito nenhum e voltar para o jogo no dia seguinte com a mesma energia. Vamos ver como isso se constrói na prática. Eu admito, e não tenho vergonha de dizer, que no passado eu cometi o erro brutal de tentar fechar negócios na força bruta, com intensidade pura, focando apenas no que eu queria vender. Essa é a clássica venda agressiva. Mas a grande virada de chave para mim aconteceu quando eu adotei a postura de um médico. Vamos pensar juntos. O médico nunca prescreve um remédio antes de examinar o paciente e diagnosticar a dor, certo? A venda consultiva é exatamente isso. É focar inteiramente nas necessidades, nas dores e nas razões do cliente, e não nas nossas próprias razões para querer vender. O nosso papel é entender exatamente onde dói, antes de sequer mencionar qualquer solução técnica. E quando a gente ignora esse diagnóstico tão essencial, nós caímos direto na armadilha daquilo que o mercado apelidou brilhantemente de empurro-terapia. Esse termo define perfeitamente aquele desespero de tentar encaixar um produto em alguém que simplesmente não tem o perfil para comprá-lo. Olha, não há erro mais grosseiro do que tentar vender, digamos, uma Ferrari para um estudante universitário que mal consegue pagar a mensalidade da faculdade. Não existe técnica ninja no mundo que feche essa venda. Tentar vender o produto certo para a pessoa errada não só destrói a confiança instantaneamente, como garante o fracasso e nos deixa profundamente frustrados. A qualificação de quem está do outro lado é uma etapa que nunca, jamais pode ser subestimada. Para fugir dessa armadilha e garantir a abordagem certa, a gente precisa elevar a consciência da pessoa antes de vender. Vamos imaginar um pai sedentário que não percebe como o estilo de vida dele afeta a saúde dos filhos. Ele é o que chamamos de incompetente inconsciente. Ele nem sabe que tem um problema. O nosso trabalho aí é usar dados e educação para mostrar a ele a realidade. De repente, a chave vira e ele se torna um incompetente consciente. O problema agora o incomoda de verdade. Somente depois dele entender profundamente que existe uma solução para esse desconforto é que ele estará de fato pronto para comprar. A venda verdadeira acontece durante essa jornada de iluminação e não em uma única ligação fria e agressiva.
E uma vez que essa consciência do problema foi despertada, nós precisamos entender o que realmente move alguém a assinar um contrato ou passar o cartão. O ponto crucial é este. No fim do dia, toda decisão de compra é baseada em apenas 2 sentimentos primários. É sempre medo ou ambição. Por exemplo, se alguém paga a mensalidade de uma academia, ou é pelo medo terrível de desenvolver uma doença grave no futuro, ou pela ambição de ter um físico mais atraente e poderoso. Ao dominar a habilidade de identificar qual desses 2 motores está guiando a pessoa à nossa frente, a nossa comunicação se torna incrivelmente assertiva. Nós deixamos de ser vendedores de características chatas e passamos a vender a resolução de um medo ou a ponte dourada para uma ambição. Mas aí vem a dúvida: como a gente descobre se é o medo ou a ambição que motiva quem está do outro lado da mesa? A resposta é simples e direta, fazendo perguntas de alto nível. Eu aprendi a duras penas que, em vendas, quem fala demais perde. O maior erro de um vendedor é aquela ansiedade de querer super vender, falando sem parar e colocando as próprias considerações acima de tudo. O silêncio é uma ferramenta absurdamente poderosa. Um processo de vendas extraordinário é focado em perguntas investigativas profundas. Quando nós nos tornamos especialistas em perguntar, a outra pessoa nos entrega de bandeja exatamente a fragilidade que ela quer resolver. Nós só precisamos conectar a nossa solução a essa fragilidade. Simples assim. Bom, vamos passar agora para a mecânica da coisa. Como a gente transforma toda essa psicologia em um sistema de negócios real e sustentável? Não basta apenas dominar a mente humana, a gente precisa dominar os números. E é bem aqui que separamos os amadores dos profissionais. Uma operação de vendas precisa ter um painel de controle claríssimo, monitorando o custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, contra o valor do tempo de vida desse cliente, o LTV. Para colocar em perspectiva, se a gente gastar mais para trazer a pessoa do que ela nos gera de receita ao longo do tempo, estamos perdendo dinheiro, mesmo comemorando vendas. E o grande segredo do LTV é a arquitetura de produtos. O que mais essa pessoa estaria disposta a comprar que custa 10 vezes mais do que o produto inicial que eu acabei de vender? E para garantir que essa conta feche no verde, com lucro, nós precisamos de um método sólido. O processo de vendas tem que ser visual, tem que ser simples, mensurável e replicável. Primeiro, a gente prospecta no canal certo, seja digital, telefone ou presencial. Segundo, a gente qualifica severamente, para não cometer aquele erro de tentar vender a Ferrari para o estudante. Terceiro, nós diagnosticamos a dor usando o funil de consciência e aquelas perguntas de alto nível que comentamos. E só no 4º passo a gente apresenta a solução. Olha, a complexidade é a maior inimiga da execução. O tolo pega algo simples e dificulta. O sábio pega o que é complexo e facilita. Se um processo não puder ser ensinado facilmente a um novo vendedor na equipe, é porque ele está quebrado. O que nos traz a uma reflexão final e eu diria bem incisiva. Ao olharmos para as nossas próprias operações, nossas metas e a forma como a gente interage com o mercado, nós precisamos nos questionar com extrema honestidade. O que é que nós estamos fazendo diariamente? Nós estamos verdadeiramente diagnosticando os problemas e elevando a consciência de quem a gente serve? Ou fomos seduzidos pela ansiedade, voltando a ser aquele caçador primitivo que apenas tenta empurrar um produto goela abaixo? A carreira em vendas pode sim desenvolver uma disciplina inabalável e uma ambição construtiva impressionante na gente, mas apenas se escolhermos o caminho da verdadeira consultoria. A decisão de como nós vamos nos apresentar ao mercado a partir de hoje está inteiramente nas nossas próprias mãos.